Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão assistir mais uma aula do nosso curso de naturopatia. Hoje é a 16ª aula, última aula que antecede as nossas férias, né? Agora é um momento de descanso, de rever todos os conteúdos, tudo que a gente estudou. Espero que vocês, inclusive, tenham gostado bastante das aulas, tá? Se vocês, porventura, tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma coisa para falar do nosso curso, fiquem à vontade em comentar. Nós lemos todos os comentários, tá? Não conseguimos responder os comentários de todo mundo, porque é muita coisa para responder, muita coisa para ver, mas a gente lê tudo, vê todas as sugestões, conversa sobre tudo e a gente está buscando sempre melhorar o curso, melhorar o conteúdo que é apresentado para todos, né? Então fiquem à vontade, comentem bastante, falem sobre a aula, falem sobre o curso. Nós queremos saber a opinião de todos sobre esse primeiro semestre, o que acharam, justamente também porque a gente está trazendo melhorias para o nosso próximo segundo semestre, tá? Outro assunto que infelizmente tirou um pouco de polêmica, e a gente já pede desculpa de imediato, foi a nossa avaliação. A nossa avaliação ficou programada para ser iniciada na segunda-feira passada, segunda-feira dessa semana agora. Porém, nós tivemos alguns problemas técnicos, nós não conseguimos formular a avaliação completa e ela vai ser lançada nas nossas plataformas a partir de segunda-feira que vem. Como a gente gerou esse atraso, também a gente vai dar um prazo maior para a resolução da avaliação, tá? A avaliação vai poder ser respondida até o dia 30 de julho, até o dia 30 do mês que vem. Então, todo o período de férias, se alguém ainda tiver alguma dúvida, quiser revisar alguma aula, falar sobre alguma coisa com a gente, e pode responder a avaliação até o dia 30. Nós vamos deixar aqui também no rodapé da nossa tela, todo mundo pode conferir os e-mails que serão enviados, as nossas avaliações, tudo que chegar por esse e-mail é o procedimento correto, é só fazer a resposta, tá? Bom, eu também queria convidar você que assistiu o nosso curso esse semestre todo, a convidar amigos, parentes, pessoas que estejam precisando de um trabalho maior de saúde holística integrativa, a se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir a nossa página do Facebook e divulgar esse trabalho para o máximo de pessoas possíveis, né? Todas as pessoas que ainda não tiveram acesso e que, porventura, quiserem integrar o nosso curso, fiquem à vontade, pode assistir, as inscrições por hora ainda não estão abertas, mas já pode começar a assistir as aulas passadas, começar a assistir o conteúdo do segundo semestre, que vai começar a partir do dia 6 de agosto. Inclusive, já vou deixar isso falado agora aqui, que o nosso segundo semestre, as nossas aulas retornam no dia 6 de agosto, tá? Essa é a nossa última aula e no dia 6 de agosto a gente retorna com a retomada do nosso curso. Agora, a nossa última aula está super especial, nós vamos ter uma oficina de aromaterapia. Nossa amiga aromaterapeuta Zélia Madureira vai falar sobre um pouco mais sobre os nossos óleos essenciais e vai também dar uma boa dimensão da prática de como utilizar. Nós vamos ter a demonstração prática de como desenvolver produtos de aromaterapia e ela vai dar todo o suporte, toda a assistência e vai explicar tudo pra gente como funciona. Zélia, bem-vinda à nossa aula mais uma vez, muito obrigado pelo conteúdo e aproveitem a aula, tá? Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos hoje fazer uma aula especial, talvez muito esperada por todos vocês, que são aulas teóricas, mas também práticas, mais levada à parte técnica da aromaterapia. Então, tudo que nós aprendemos nas 14 aulas anteriores, agora nós vamos colocar um pouquinho mais em prática. Então, nós aprendemos sobre 12 óleos essenciais, de vários carreadores. Nós temos aqui então agora a nossa farmacinha. Aqui são a maioria dos óleos essenciais que vocês aprenderam. Seria interessante adquirir inclusive uma caixinha, essa que eu mandei fazer, para que tivesse essas divisórias aqui para poder caber os óleos essenciais e você ficar no abrigo da luz, do sol e etc. e durar bastante. Então você já tem uma farmacinha em casa. Não sei quantos que vocês já puderam adquirir, mas é o suficiente para você fazer diversos tratamentos e fazer também formulações. Então hoje eu vou ensinar sobre formulações e diluições. Depois eu vou fazer logo a seguir uma aula prática. Todo mundo queria uma aula prática, mas sem aprender sobre diluições você não tem como fazer uma aula prática. Então, a carta 1015, que é a carta da aula de hoje, é técnicas de aplicação, diluições e aula prática. Eu fiz uma apostila só sobre isso, são 6 páginas, é bastante conteúdo. Eu espero que vocês estudem bastante e vocês assistam novamente as aulas anteriores para aprender, porque eu não vou entrar nos detalhes dos óleos essenciais, porque vocês já aprenderam.
No próximo semestre eu vou falar sobre outros óleos essenciais, mas esses que eu ensinei são que eu considero os básicos. Geralmente tem um valor mais, assim, um custo mais baixo também, né? Muitos são brasileiros, inclusive, e assim vocês vão poder fazer aos pouquinhos a sua farmacinha. De diversas formas vocês vão poder tratar os seus sintomas ou fazer qualquer prevenção ou formulação. O conjunto das técnicas de aplicação dos óleos essenciais tem o nome de aromaterapia. Isso nós já aprendemos, mas eu vou, a partir desse conceito, que nós vamos continuar a parte técnica. Podendo ser uma forma de tratamento suficiente para atingir o resultado na recuperação de enfermidades, tanto em tecidos cutâneos como alívio de dores, e no reequilíbrio de funções orgânicas, sem a necessidade de aplicação de outros medicamentos. Então nós aprendemos como uma prática integrativa, porque ele é baseado em estudos científicos, são mais de 23 mil. Nós não podemos falar a palavra curas. Por quê? Porque curas são determinadas por médicos e outros profissionais da área da saúde que podem falar dessa forma. Mas nós podemos falar em tratamentos. Tratamentos nós podemos. A nível técnico, esse é um curso básico, mas como ele é um básico para a parte técnica, essa apostila foi escrita já falando de vocês como aromaterapeutas, então de forma técnica. Renomados profissionais pesquisadores passaram a publicar suas pesquisas em revistas científicas, que são mais de 23 mil artigos científicos que eu acompanho semanalmente. E com isso, centenas de moléculas foram descobertas nos óleos essenciais e milhares de medicamentos passaram a ser produzidos com base nesses estudos de moléculas originárias de óleos essenciais, como o ácido salicílico, o bisabolol, o eugenol, o timol, o mentol, entre outros. Então, quando eu falei no início, ele é utilizado para a indústria farmacêutica já há muitos anos, para a indústria inclusive alimentícia e para de cosméticos também. Então, tenho bastante forma de utilização dos óleos essenciais. Milhares desses componentes existem em produtos cosméticos, fármacos ligados à saúde, higiene pessoal e até saneantes domésticos. Até produtos de limpeza você pode fazer, como eu já ensinei, uma forma mais simples de você até fazer a sua limpeza no seu lar. As técnicas de aplicação de óleos essenciais seguem uma lógica simples e podem ser desenvolvidas em diversas profissões nos campos da saúde e beleza, se tornando muito eficientes. Então você pode trabalhar, por exemplo, você apenas como aromaterapeuta, mas você pode também aliar em todas as profissões que existem. Então, mesmo que você não seja um profissional da saúde, você pode trabalhar junto com a aromaterapia e ter resultados fantásticos nos seus tratamentos do dia a dia. Compreender quando, como usar e por que usar cada óleo essencial, óleo vegetal, argila e hidrolato, de acordo com as técnicas de aplicação, poderão tornar aptos para criar novos protocolos de aplicação que evoluirão de acordo com a experiência de cada pessoa que for adquirindo. Então, é somente com a experiência que nós vamos trabalhar cada vez melhor. Então, você está aprendendo num curso básico, esses são os primeiros passos que eu estou tentando ensinar da forma mais segura possível. Mas eu até grifei essa parte, né? Vocês vão ler nas cartas e seria interessante vocês formarem apostilas para estudos, porque temos que consultar o tempo todo, porque é muita informação e isso que eu passei somente o básico para vocês. Então, eu vou falar de novo quando usar, como usar e por que usar. Tudo vocês têm que perguntar antes de fazer qualquer formulação ou utilizar cada óleo essencial. Ele tem que ser utilizado sempre com muita responsabilidade. Não somente óleo essencial, mas também os óleos vegetais, as argilas, que no próximo semestre nós também vamos aprender, e os hidrolatos também nós vamos aprender no próximo semestre. Então nós vamos aprender um pouco de tudo que a aromaterapia pode nos oferecer. A versatilidade e a necessidade de segurança na aplicação alcança centenas de possibilidades terapêuticas. A necessidade de interação entre os componentes escolhidos e assim os resultados poderão ser além da sua expectativa e de seus clientes. Por quê? Por que eu falo dessa forma? Quando você faz uma formulação, você utiliza com consciência, sabendo que
Cada óleo essencial tem no mínimo 50 fitoquímicos e você sabe para que serve cada um deles, que aos pouquinhos vocês vão lendo, vão aprendendo. Vocês vão ter a segurança de fazer excelentes protocolos de atendimento para si mesmos. Você não precisa querer ser um aromaterapeuta clínico, por exemplo, mas você pode ser o aromaterapeuta do seu lar. Você pode cuidar de você mesmo e da sua família. E aos pouquinhos ajudar seus vizinhos, seus amigos, e assim todo mundo vai ter uma corrente do bem, dos bons tratamentos naturais. Mas nós temos que ter segurança naquilo que nós estamos fazendo. 3 princípios básicos definem os tratamentos de aromaterapia. Só se define como aromaterapia a prática de saúde e de beleza, na qual se utiliza óleo essencial como o ativo principal da técnica. Então, se você utilizar, por exemplo, apenas as ervas ou um chazinho, isso não é aromaterapia. Apesar de nós sabermos que as plantas aromáticas elas têm uma porcentagem de óleos essenciais, nós estamos falando dos óleos essenciais em geral. A técnica não pode conter nenhuma outra substância que altere a característica natural da atividade do óleo essencial. Então, eu falei nas primeiras aulas o que nós não podemos utilizar. Petrolatos, por exemplo, óleos minerais, eles alteram a estrutura dos óleos essenciais. Então, isso não é aromaterapia. Então, quando você mistura certas substâncias, então você não pode dizer que você está praticando aromaterapia. Terceiro, o resultado esperado deve ser a atividade da propriedade do óleo essencial. Então, quando você utiliza, por exemplo, os óleos carreadores que eu ensinei, tem muitos mais, claro, mas esses são óleos vegetais seguros, que são puros, aí você sabe que eles não vão interagir de forma negativa com os óleos essenciais. Isto é, depois da mistura deles, eles vão continuar preservando as propriedades dos óleos essenciais, porque os princípios ativos são dos óleos essenciais. Aplicadas técnicas específicas, a aromaterapia explora o efeito dos óleos essenciais nas áreas físicas, emocional e mental também, espiritual, como eu já falei, né? Mas basicamente física e emocional. Uma fusão entre essas áreas, ou seja, um tratamento com objetivo emocional que beneficia o corpo e vice-versa. Então, se você vai fazer um tratamento para o seu corpo, vai se beneficiar também a sua parte emocional. Então, é uma interação. Então, quando você faz um tratamento, você tem que ter essa ideia. Você não está fazendo só um tratamento no campo físico, é o emocional também. Por isso que a escolha dos óleos essenciais corretos é tão importante. Técnicas de aplicação na pele, como massagens, banhos e fricções, são dirigidas a tratamentos de musculatura e da circulação. A aplicação de óleos essenciais com essas técnicas pode promover relaxamento, diminuir a ansiedade, liberar as vias respiratórias, entre outras atividades importantes, assumindo um caráter holístico. As técnicas com foco no tratamento emocional, como difusão aérea, que é a aplicação de óleos essenciais por absorção olfativa, pode ser em colares, por exemplo, difusores, como eu já falei, qualquer tipo de difusor de tomada ou ultrassônico. Relaciona-se com a atividade do sistema límbico, como também já ensinei, que é através do sistema límbico pelo olfato que você vai processar esses óleos essenciais e vão diretamente para o seu sistema nervoso central e depois para a sua corrente sanguínea. Ele responde pelo processo das emoções e dos sentimentos no ser humano. A busca do benefício emocional ocorre uma interação física, porém advinda do estado emocional, que pode melhorar o ritmo respiratório, a frequência cardíaca, ajudar na eliminação de toxinas do corpo, estimular órgãos de limpeza do organismo, preparar o sistema digestivo para receber alimentos, além de ajudar a restabelecer e equilibrar o sono, aliviando o estresse do corpo e na mente. O benefício holístico nesses casos vai do emocional para o físico. O processo holístico. A aplicação de óleos essenciais deve ser integrada a uma visão holística, isto é, uma visão que nos remete para uma forma específica de contemplar o mundo. E pode ser aplicada em várias vertentes de conhecimento, como medicina, psicologia, física, administração, ecologia e etc. Então, como eu falei,
A aromaterapia pode ser aplicada de todas as formas, em todas as profissões. Holística é um adjetivo que designa e procura pela compreensão dos fenômenos em sua totalidade e globalidade. A palavra holística vem de holos, que é um termo grego que significa todo, inteiro. Alinhar uma visão holística aos tratamentos é buscar beneficiar todo o organismo e não somente a parte afetada. A aplicação de óleos essenciais age no organismo como um todo, com seus benefícios indo além da parte tratada. Os benefícios de tratamento diversos aliados à aromaterapia são óbvios, pois o corpo responde às terapias de forma positiva, preparando-os para a recuperação mais rápida e segura. Então, quando você utiliza produtos naturais através da sua pele ou pela inalação, de todas as formas que a aromaterapia oferece, o nosso organismo, que é todo natureza, ele responde favoravelmente. Então, ele reconhece que esses produtos são naturais, que são da sua mesma origem. Então, eles respondem a qualquer tipo de tratamento de forma bastante favorável. Exemplo: uma pessoa com estado emocional frágil e depressivo, mediante alguma atividade física e tratamentos de beleza, utilizando, por exemplo, a aromaterapia, pode recuperar sua autoestima e energia fortalecedora para superar seu desequilíbrio emocional. Então é interessante ter colocado a atividade física, porque temos que lembrar que a aromaterapia sozinha não vai fazer o tratamento sozinha, o trabalho sozinha. Você tem que esquecer que um vidrinho de óleo essencial, ele não é potinho mágico. Ele é um pedacinho da natureza dentro desse vidrinho. O que você precisa saber, as propriedades de cada óleo essencial, as formas de utilização de cada um deles e o que você espera desse tratamento. O tratamento é favorável, mas você precisa fazer os seus exercícios físicos, uma dieta equilibrada, alimentação adequada e utilizar os produtos naturais, massagens, de outros tratamentos, inalações com os óleos essenciais. Aí sim você vai ter uma saúde bastante equilibrada. Para alcançar esses objetivos terapêuticos, trabalhando seu aspecto físico e emocional, beneficiando a saúde e a beleza, é necessário conhecer mais sobre óleos essenciais e vegetais adequados a cada pessoa e tratamento. Eu tenho uma característica física somente minha, emocional também. Você ou cada pessoa, mesmo seu familiar, ele é diferente de você. Ele vai responder diferente a cada óleo essencial. Seu sistema límbico ele vai, sim, responder, mas de um outro modo. O que nós guardamos dentro do nosso sistema límbico, nossas glândulas interiores aqui no nosso cérebro, cada um tem as suas memórias, cada um tem sua forma de pensar que deve ser levada em consideração com muito respeito. Sistemas do corpo humano beneficiados. Os sistemas do corpo humano que podem ser beneficiados com a aplicação dos óleos essenciais são o sistema cutâneo, que é a nossa pele, a hidratação, umectação, proteção, regeneração e conservação da pele. Lembrando que a pele é o maior órgão que nós temos do nosso corpo humano, deve ser tratado com muito carinho. Sistema circulatório, vasodilatação, vasoconstrição, adstringência, estímulo ao metabolismo gasoso, limpeza do sistema, desintoxicação e fortalecimento dos vasos sanguíneos. Sistema respiratório, limpeza e expansão das vias respiratórias, dissolução de muco, antissépticos aéreos, desobstrução do trato nasal, proteção e purificação aérea. Sistema imunológico, função imunoestimulante, tratamentos em lesões na pele, fortalecimento do sistema imunológico, aceleração da homeostase e de diversos sintomas. Então, todo o nosso organismo tem uma ligação de órgãos a órgãos e sistemas. Sistema linfático, limpeza do sistema linfático, supressão de agentes indesejáveis no sistema, desobstrução do sistema retículo endotelial, das glândulas linfáticas para o apoio à drenagem dos nódulos e canais linfáticos, aumento da capilaridade linfática sobre o sistema venoso. Sistema digestivo, estímulo de enzimas, equilíbrio ácido-básico, estímulo natural do sistema digestivo por estimulação olfativa,
com benefício direto sobre a digestão e a assimilação de nutrientes, carminativo, estomático, aperitivo, digestivo e tônico. Sistema nervoso. Tensão nervosa, tendinite, torcicolo, bursite, supressor do sistema para alívio de tensões, estimulante contra a letargia, equilibrante, espasmos musculares, insônia, irritação, agitação e ansiedade. Sistema reprodutor. Feromônios, libido, afrodisíaco, fertilidade, virilidade, frigidez, bloqueio, tensão pré-menstrual, ciclo menstrual e menopausa. Sistema límbico. Regulação dos sistemas simpático e parasimpático. Estímulo da pineal, memória, sentimentos, emoções, equilibrante e regulador. Olha quantos sistemas que nós precisamos tratar e manter para que o nosso organismo esteja saudável e funcionando bem. Quando nós estudamos mais profundamente, isso será no curso de terapeuta sobre todos esses sistemas, e vocês podem inclusive aprender um pouquinho mais nas revisões das aulas do ano passado, sobre a parte de todos os órgãos e sistemas do nosso organismo, nós vamos aprender muito mais como utilizar para o benefício de cada um deles. Lembrando que nós somos um todo, então qualquer problema do seu corpo físico, você também pode tratar o seu emocional e deve ser levado em consideração quando você for escolher um óleo essencial ou a combinação deles para seus tratamentos. Nós vamos falar agora sobre diluições. Antes de fazer qualquer formulação, nós precisamos aprender o principal da aromaterapia no preparo de qualquer formulação, são as diluições, as proporções de óleos essenciais e carreadores para que você faça qualquer formulação. Óleos essenciais puros possuem uma característica física mais próxima do éter ou do álcool. Não tem estrutura, por exemplo, com óleos carreadores que são ácidos graxos. Por isso não deslizam pela pele e desaparecem rapidamente ao toque, porque ele vai evaporar, ele tem uma outra estrutura. Eles são muito concentrados, como eu sempre falo em todas as aulas, e alguns têm potencial alergênico e fototóxico quando aplicados puros sobre a pele ou friccionados puros, oferecendo riscos em razão da alta concentração e por isso que devem ser sempre diluídos e bem diluídos. Essa diluição feita de forma correta não interfere nas propriedades do óleo essencial, ao contrário, contribui para que ele funcione ainda mais com eficácia, claro, sendo óleos vegetais 100% puros, ok? O conceito da diluição, de certa forma, não é o termo correto, pois o óleo essencial não será diluído, mas sim incorporado em uma base ou carreadores, que pode ser um óleo vegetal ou creme não iônico. O creme tem que ser sempre neutro. Não adianta você pegar um óleo essencial e colocar umas gotinhas no seu creme químico, que não vai ter uma interação química que não é favorável para a sua saúde. Muito pelo contrário, vai te prejudicar e não te auxiliar. Mesma coisa que eu já escutei gente colocando, por exemplo, umas gotinhas de óleo essencial no seu shampoo químico. Não faça isso. A interação química junto com o óleo essencial não é uma boa. Vão te trazer bastante alergias e problemas muito sérios. O óleo essencial incorporado, que será o princípio ativo. Então, o que nós estamos falando do conceito de diluição? Por quê? Porque quando você vai pegar um óleo carreador, a proporção dele é muito maior do que de um óleo essencial. Então, você está incorporando o óleo essencial nesse óleo carreador e não o contrário. Por exemplo, você não vai fazer uma diluição de 50%, então não é uma diluição, é uma incorporação. Mas o nome vai ficar sendo como diluição para ficar mais fácil o entendimento. Por exemplo, se uma proporção a 2%, como eu sempre falo, as pessoas, o que é proporção 2%? Então, você pegar um óleo carreador, 98% dele é de carreador. Pode ser um óleo carreador ou uma mistura de alguns óleos carreadores que no total fazem esses 98%.
2% quer dizer 2% dessa mistura dos 100% vai ser o óleo essencial. Então, só 2% de um ou a mistura de óleos essenciais vai perfazer, por exemplo, esse 2%, 1% ou não sei qual que é a proporção que você vai precisar para fazer o seu tratamento, o seu produto. Então, uma proporção de 2% é 98% de base mais 2% de óleos essenciais. Esse percentual é relativo à própria concentração de óleo essencial da planta. Então, foi a partir daí que foi visto, né, percebido pelos cientistas, pelos aromaterapeutas mais antigos, né? Então, quando você vai estudar, por exemplo, os óleos essenciais, você tem que estudar profundamente cada planta, cada natureza dela. Então, foi percebido que a proporção máxima que tem numa planta de óleos essenciais é 2%. Então, em todos os testes que foram feitos no decorrer desses muitos e muitos anos, e de aromaterapia já tem mais de 100 anos, então chegaram a essa característica e essa proporção. Então, no máximo, você pode conseguir, numa planta, 2% de óleo essencial em seu conteúdo. Uma margem muito segura para aplicação de óleos essenciais para aplicação cutânea é o percentual de até no máximo 2% para tratamentos estéticos e terapias de beleza. Dentro dessa concentração de óleo essencial do veículo adequado, que seriam os óleos carreadores ou qualquer carreador que você for utilizar, obterá um efeito perceptível na primeira aplicação e com segurança contra irritações e alergias. Então, assim, em livros em geral é citado esses 2% como uma base segura. Eu sou bastante alérgica, eu uso no máximo 1% de formulação. E cada parte do corpo que você for utilizar, você tem que perceber que às vezes, por exemplo, no rosto, 1% às vezes é muita coisa. Eu uso 0,5% na pele do rosto porque ela é bastante exposta e no corpo 1%. Mas para a maioria das pessoas não alérgicas como eu, até 2% é uma diluição segura. Agora eu vou ensinar um pouco sobre o cálculo percentual em gotas. Como estamos falando de substâncias líquidas, citaremos sempre em ml, que são os mililitros. Então, sabendo que cada ml tem em média 25 gotas, então temos 25 gotas que é igual a 1 ml. Digo em média porque existem óleos essenciais que eles têm estruturas mais densas, mais grossas, né? Então, quando você vai, por exemplo, gotejar, aqui ele tem o gotejador, né? Você vai virar ele e às vezes ele tem dificuldade até de sair de tão grosso que ele é. Por exemplo, os mais resinosos como os de madeira, de raiz, às vezes eles são assim, com uma estrutura mais densa. Agora, por exemplo, os cítricos, eles têm uma estrutura bastante fluida. Então você tem que virar com cuidado, senão vai sair uma porção de gotas de uma vez. Então você tem que virar sempre com cuidado. Então há diferenças, não tem ainda, por exemplo, um consenso, né, qual que seria o ideal. Muitos falam, por exemplo, de 20 a chega até 30, por exemplo, gotas num ml. Eu faço como 25 gotas, então eu sempre vou citar como 25 gotas, mas vocês podem encontrar em outros livros ou com outros profissionais aromaterapeutas que podem ter outra proporção. Por exemplo, 23% é muito utilizado, 20 também, né? No caso, 20 gotas para poder fazer 1 ml. Se 1 ml de óleo essencial contém em média 25 gotas, isto é, 1 ml igual a 25 gotas, para cada, por exemplo, 100 ml de óleo carreador ou creme neutro de base, ou, por exemplo, uma base de shampoo ou um sabonete, qualquer base que seja carreadora que você vai utilizar, aí você vai fazer, por exemplo, numa proporção de 1 ml, você vai colocar 25 gotas nesses 100 ml ou 100 gramas. Então, você já sabe que essa proporção, quando eu falo a 1%, quer dizer que você colocou nesses 100 ml 25 gotas de óleos essenciais, ok? Por exemplo, em casos mais graves de pessoas que têm dores, aí você pode aumentar essa concentração. Por exemplo, dores muito fortes, inflamações, por exemplo, de nervos, musculatura e pancadas, né?
pode-se trabalhar com uma concentração de até 3% de óleos essenciais. Eu não vou recomendar que ultrapasse desses 3%, eu acredito que mais que essa porcentagem deveria ser feita mais para frente, né, quando você já se tornar um aromaterapeuta mesmo, certificado, etc., porque você vai saber por que você está fazendo essa concentração mais alta. Então, eu não recomendo que ultrapasse os 3%. 3% para mim é muito. Eu não utilizo praticamente formulação nenhuma a 3%. É de 0,5% a 1% e olhe lá. E, como eu já falei, menos é mais na aromaterapia. Os efeitos são ótimos mesmo com concentrações bastante baixas. Ele é mais eficiente, por exemplo, a 3% em casos de dores, mas assim, não que você vá passar no corpo todo. Por exemplo, você levou uma pancada no seu braço, então você vai passar naquela área apenas. Né? Você machucou seu joelho, por exemplo, você vai passar apenas no joelho. Não são em pequenas áreas, não é para passar no corpo todo uma concentração alta, ok? Então, por exemplo, se você for fazer a 3%, 8 gotas de óleo essencial ou da mistura deles é o suficiente para você fazer 10 ml do produto total. Então, 10 ml dos carreadores que você escolher e 8 gotas de óleo essencial ou a mistura deles. Para isso, o profissional deve estar seguro em relação aos óleos essenciais que pretende aplicar, devendo conhecer bem as propriedades desses óleos, evitando o uso daqueles com potencial alergênico, que são vários. A maioria deles eu não citei nessas primeiras aulas que nós temos, mas vamos citar bastante no próximo semestre. Por exemplo, a bergamota, o tomilho, o orégano, a canela, o cravo, por exemplo, eles são, às vezes, ou se não são fototóxicos, eles têm potencial alergênico, então a concentração deles tem que ser extremamente baixa, muito mais baixa do que a maioria. Agora, por exemplo, os mais seguros nós temos a lavanda, especialmente a francesa, né, as de altitude, a melaleuca e o eucalipto. O eucalipto, apesar dele ser seguro, já ensinei na aula do eucalipto, tem que também tomar cuidado com o eucalipto em certas pessoas. Agora eu vou falar sobre a tabela de diluições. Vocês podem ver essa tabela na carta. Eu vou explicar direitinho por que tem as diluições para cada faixa etária e vocês terem mais segurança quando vocês forem fazer suas formulações. Faixa etária. Para bebês, eu costumo fazer apenas a 0,25% na formulação. Nos 3 primeiros meses, os bebês não devem utilizar óleos essenciais e muito estímulo. Por quê? Porque os bebês eles necessitam reconhecer o ambiente onde eles moram, né? Necessitam sentir o cheiro da mamãe, né? Principalmente na amamentação. Então, até os 3 primeiros meses, você só utiliza, por exemplo, uma formulação muito baixa para poder, por exemplo, dar um banho para o bebê e às vezes um sabonete de glicerina, que é o suficiente, mas somente a lavanda. Esses outros óleos essenciais eu não recomendo para bebês. Então a lavanda de altitude, a francesa, ela sim, ela tem um efeito calmante, e se precisar ela também pode cicatrizar uma pele, tem uma porção de efeitos benéficos para o bebê, mas não utilize óleos essenciais nos bebês. Formulações sempre extremamente baixas, que é o 0,25%. Em outras literaturas você pode chegar a 0,5%. Eu prefiro o menos é mais na aromaterapia. Então, para bebês, até por exemplo, até 2 anos, é interessante você sempre fazer formulações bastante baixas. Gestantes, crianças pequenininhas, peles muito sensíveis, a formulação é de 0,5%. É o que eu mais utilizo para mim. Eu tenho pele bastante sensível, especialmente no meu rosto, então minhas formulações são a 0,5%, a maioria delas. Crianças, idosos e peles também sensíveis, mas não tão sensíveis quanto a minha, por exemplo, você pode utilizar a 1% com segurança. Uso diário, na maioria das pessoas, você pode utilizar a 1%, 1,5% e até 2%. Não passe no uso diário mais do que 2% de diluição em qualquer formulação que você for fazer. Claro que apenas naquelas mais especiais de tratamentos,
curto prazo. Curto prazo quer dizer, por exemplo, uma pancada, um problema, por exemplo, de uma dor, um entorse, uma contusão. Aí sim, você vai passar por determinado tempo em somente aquela pequena área, aí uma proporção maior que a 3, pode chegar até 10%. Como já falei, acima de 3%, a formulação deverá ser feita por um profissional aromaterapeuta capacitado, para que a pessoa saiba por que ela está fazendo essa concentração tão alta e a forma de aplicação. Etapas iniciais da preparação. Uma boa preparação entre óleos vegetais e essenciais com o objetivo de aplicá-los na pele deve seguir orientação técnica a seguir. Antes de preparar qualquer fórmula, responda: qual é a finalidade do seu tratamento? Com essa resposta se define o princípio ativo que se busca no óleo essencial ou na combinação deles. Então, tem certas perguntas que devem ser feitas sempre. Outra coisa que eu sempre vou pedir: anote num caderno, faça suas próprias formulações e anote tudo aquilo que foi falado, inclusive nas aulas que vocês acharem importantes ou até em livros. Anote, tenha os seus cadernos pessoais. Eu tenho 2 cadernos, um que eu anoto tudo sobre as aulas e um sobre as minhas fórmulas. São minhas. Apesar de eu ter aprendido e feito cursos também, eu prefiro fazer as minhas fórmulas. Qual o tipo de pele e qual o tamanho da área do corpo a ser tratada? Então essa é outra pergunta que nós devemos fazer antes de preparar qualquer formulação. Se é para o rosto, se é para o corpo, se é para as pernas, se é para algum problema que você tem de circulação, um ressecamento da pele, ou só para as mãos, ou só para os pés. Com essa resposta se definem as quantidades do óleo vegetal e do óleo essencial que serão empregados no tratamento. Os óleos, tanto vegetais quanto essenciais, ou a mistura deles. Os óleos vegetais mais adequados para pequenas áreas do corpo são o argan, rosa mosqueta, a copaíba, jojoba, a linhaça e etc. Você dificilmente vai utilizar esses óleos, geralmente eles são um pouquinho mais densos, mais grossos. Você não vai usar ele puro na pele, você vai diluir em outro óleo carreador que seja um pouco mais fluido, por exemplo, o semente de uva, ou então para pequenas áreas, né? Os óleos vegetais mais adequados para grandes áreas do corpo, para o corpo todo, são o óleo de abacate, amêndoas doces, o germe de trigo, o girassol, a macadâmia, a semente de uva, etc. Respondidas essas questões, e são selecionados os óleos adequados que podem ser misturados para isso, deve ser considerado o objetivo de cada aplicação. Para que vai servir? Qual é o objetivo? O que você espera desse tratamento? O que você espera dessa formulação? O tamanho da área, o tipo de pele, o tipo de massagem, suas manobras, se você for fazer, por exemplo, uma massagem, uma aplicação, a intensidade de todo esse tratamento. O que você espera de todo esse tratamento? Uma boa formulação é aquela que ajuda o profissional a chegar ao resultado esperado, sem deixar resíduos na pele e a pele ou muito oleosa. Então tem que ter um equilíbrio, você tem que estudar assim. Qual é o efeito desses, por exemplo, esses óleos vegetais na sua pele e os óleos essenciais também? Antes de você fazer qualquer formulação, inclusive para outras pessoas, faça para você mesmo. Testa em você mesmo todas as suas formulações e veja quais são os resultados antes de você passar para outra pessoa. A quantidade de óleo vegetal e de óleo essencial deve ser pré-calculada para evitar desperdícios. Em terapias faciais necessitam de 1 a 2 ml no máximo de óleo vegetal. Eu uso muito menos, viu? E corporais de 5 até 20 ml se você fazer, por exemplo, uma massagem no corpo todo, da preparação completa. Eu também uso muito menos. Se você souber fazer uma massagem ou então uma aplicação em você de forma correta, às vezes não é necessário. Mas depende também da condição daquela pele, do corpo da pessoa. Então, eu vou insistir para que você sempre faça essas formulações. Para você fazer a formulação adequada, você vai precisar utilizar a regra de 3. Eu não vou aqui ensinar matemática para vocês. Vocês podem relembrar, para quem já foi na escola, é uma
uma regra muito simples, contas muito simples que vocês vão utilizar. Usem uma calculadora, tenha sempre um caderninho de anotações para que vocês anotem as suas receitas. Se você, por exemplo, quer, por exemplo, a 1%, a 2%, a 1,5%, a 0,5%, 0,25%, qual a quantidade que você vai querer, por exemplo, do produto final, quais os óleos essenciais, você pega forme uma apostila com todas as cartas que foram ensinadas aqui no curso de aromaterapia, você vai, consulte sempre, porque a quantidade de informações é bastante alta. Assim, você vai comprar com segurança o seu óleo essencial, sabendo para que ele vai ser utilizado. Você faz a sua formulação, você experimenta tanto o aroma, a consistência. Se você achar que você precisa menos ou mais, você faz a sua própria fórmula. É interessante você saber que você é um ser especial e único. Você não precisa ter a fórmula que todos estão utilizando. Você agora já sabe o necessário para você fazer suas primeiras formulações. Daqui a pouco eu vou fazer umas formulações com vocês. Eu espero que vocês aprendam direitinho a parte da diluição, aprendam direitinho como fazer uma formulação. Primeiro, sempre por escrito. Tudo que você for fazer, primeiro calcule, escreva, para que depois você faça a parte prática. Sempre fazendo essas perguntas que foram faladas. Para que você vai utilizar? Por que você vai fazer dessa forma? Sempre faça essas perguntas antes de fazer qualquer formulação. Assim vocês vão fazer desde as primeiras formulações com bastante segurança. Agora nós vamos fazer uma aula prática. Vamos praticar aquilo que nós aprendemos? Aqui nós estamos aqui no meu pequeno laboratório. Nós estamos preparando uma receitinha, será um sérum facial. O que é um sérum facial? É um óleo com uma formulação à base de óleos vegetais e essenciais para você aplicar no rosto. Então ele tem ação hidratante, nutritiva. E que mais que você quer que coloque nessa ação? Eu quero que minha pele fique rejuvenescida, eu quero que minha pele elimine manchas, por exemplo, fique protegida, principalmente agora no frio, né? Isso não vai ser indicado para peles oleosas ou com acneicas, tá? Mas para peles normais, as secas, vão ser excelentes. Então você tem que fazer a sua formulação. Coloca no seu papel o que você vai precisar. Aqui eu anotei aqui, eu vou ler porque senão eu posso esquecer algum item, tá bom? Material necessário. O becker graduado, eu gosto de, por exemplo, para fazer esse tipo de formulação, eu coloco no becker de vidro, né? Que são esses copinhos aqui para fazer formulações, né? E essa haste de vidro também, que no caso é interessante ser de vidro porque não causa resíduos. Material para limpeza dos utensílios e vidros. Detergente, né, para você lavar. Primeiro você lava todos os seus utensílios, né, na pia, você escorre bem, você enxuga. Depois você vai utilizar o álcool. Eu utilizo o álcool de cereais, que é 93,8%. É muito difícil você comprar, que você precisa de CNPJ para poder adquirir esse álcool. Mas se você não tiver, o de 70% a 70% de cana mesmo é suficiente para fazer uma boa higienização. Papel absorvente para poder você limpar, para você enxugar, para você escorrer. Geralmente eu faço borrifo aqui assim na parte interna e deixo ele virado, todos os vidrinhos dessa forma, né, com uma folha de papel ou duas, para poder escorrer o excesso também desse álcool, né, porque eu quero que ele esteja completamente seco para poder fazer minha formulação. Frascos de vidro âmbar com 20 ml. Por que 20 ml? 10 ml para fazer uma formulação para o rosto é muito pouco. Não precisa ser mais que isso. Eu gosto de fazer pequenas quantidades e depois você vê se você precisa fazer uma nova formulação. Pode ser igual ou de repente você quer acrescentar outro óleo essencial, modificar a sua receita. Geralmente 20 ml é suficiente para um mês e meio, um mês e meio, chega até 2 meses de utilização do sérum facial. Esses, no caso, ele tem o conta-gotas. Diferente, por exemplo, do óleo essencial que tem um gotejador, o conta-gotas tem essa parte aqui da parte de vidro, né? Tem a parte aqui, por exemplo, chamado bulbo.
né? Eles vêm tudo separados, né? Você higieniza todas essas peças em separado, aí você vai montar. Primeiro colocando aqui esse bulbo, depois você encaixa essa parte de vidro para você utilizar no conta-gotas. Eu não vou colocar ele agora aqui porque senão ele vai lacrar. Esse aqui é um lacre, ele já vem com esse lacre. Assim que você coloca a mistura ali dentro, ele vai lacrar. Etiquetas adesivas em branco, canetas. Então, eu gosto dessas etiquetas adesivas aqui. Existem marcas que com preços muito bons. Você pode fazer, por exemplo, se você tem um computador, você pode utilizar no computador, que é o que eu faço. Mas você pode utilizar caneta. Tem canetas que você pode utilizar preta, por exemplo, que fica bonito. Né? E se você quer, por exemplo, fazer uma formulação e deixar um toque bonitinho, tem até caneta dourada para algum detalhinho, já cheguei a fazer dessa forma, né? Pode ser uma caneta azul que seja, a caneta que você tiver em casa para você escrever. Você tem que escrever sempre o que você colocou nessa formulação. A data da fabricação, da validade, quantos ml tem, você tem que colocar. Aqui são meus óleos essenciais, a caixinha é diferente, que essa aqui é minha caixinha. Quem já me conhece sabe que eu carrego ela para tudo quanto é lugar, na clínica, em todos os lugares, que são os óleos essenciais que eu utilizo no dia a dia, e nas formulações também. Você faz a sua formulação primeiro no papel, né, no seu caderninho, que formulação que você quer fazer, qual que é a finalidade, a forma que você vai fazer uma aplicação e o que você vai utilizar. Aqui eu vou utilizar, por exemplo, o óleo de copaíba, eu gosto de utilizar como conservante e ele também tem as propriedades, né, por ser antioxidante, vai conservar mais tempo. E uma formulação que você faça de um sérum muito bem feitinho, você pode, por exemplo, ter uma durabilidade de até 2 anos. As minhas formulações eu nunca coloco no rótulo que chega a tudo isso, no máximo 1 ano eu coloco. Por quê? Porque nem sempre a pessoa vai guardar direitinho no local adequado. Eu ouvi gente falando que guarda seus produtos naturais no banheiro. Não é adequado por conta do vapor. Essa umidade do banheiro, ela não faz bem, né? Ela estraga os seus produtos. Então, é interessante você colocar num armário fechado, pode ser no seu quarto, por exemplo. Aí ele vai conservar muito melhor seu produto. Eu vou utilizar o óleo de linhaça. Eu trouxe aqui uma quantidade razoável de óleo de linhaça, pode ser a marrom, pode ser a dourada. Na minha formulação, por que eu escolhi o óleo de linhaça? Eu acho que deixa a pele hidratada muito, muito, muito gostosa. No final, depois de todas as formulações, eu vou ensinar como utilizar esse sérum também. Então, quais, por exemplo, os óleos essenciais que eu vou escolher? Na minha formulação, eu quero fazer, por exemplo, a 1%. Eu vou fazer, por exemplo, 20 ml do meu produto, mas eu posso fazer mais e colocar em mais vidrinhos. Então, eu vou fazer assim, vou só fechar um vidrinho para vocês verem como que eu faço. Mas eu gosto de fazer formulações não apenas de um vidrinho, eu gosto de fazer sempre pelo menos 100 ml. Por exemplo, se você vai fazer, dependendo da concentração que você vai fazer, não tem como você dividir uma gota pela metade, às vezes vai sair meia gota. Então é melhor você fazer, por exemplo, uma formulação a 100 ml, dificilmente você vai errar. Aí você compra 5 vidrinhos desses, você vai ter 5 vidrinhos, ou então um vidro maior, no caso esse aqui é de 100 ml, eu vou guardar ele, por exemplo, essa formulação para uma outra ocasião, e eu vou colocar nesse aqui para o meu uso diário. Agora, se você quiser dar de presente, comercializar, aí você já compra os seus 5 vidrinhos, você já coloca, faz uma embalagem bem bonita e assim você já vai começar a fazer suas primeiras formulações. Mas como eu sempre falei, primeiro, use em você mesmo, veja qual que é o efeito. Não tem coisa melhor do que você falar a sua própria experiência dos produtos que você mesmo está fazendo, ok? Então, vou começar aqui. Higienize primeiro todo o material que você vai fazer a sua preparação. Eu já higienizei ele com álcool, já enxuguei ele com o papel, ele já ficou um bom tempinho assim higienizado, eu já lavei ele, por exemplo, com detergente. Então, tem uma esponja só para você fazer a limpeza desse material. Eu gosto de utilizar, por exemplo, o sabão de coco, que ele não me dá alergia, eu acho que ele também não polui a natureza, ele tem umas propriedades melhores. Então, quanto mais natural, melhor.
Então vamos agora fazer a nossa formulação. Vamos pegar aqui o nosso óleo de linhaça. Eu tenho uma linhaça marrom, que eu gosto, que ela é nacional. Eu já tirei a tampinha que protege aqui para não ter. Eu vou colocar aqui 100 ml. Então, tendo nesse vidrinho graduado que tem de 50 a 100 ml, vai até 250. Você não tem, por exemplo, esses vidrinhos, você não tem condições de comprar agora, reserva, por exemplo, um vidro que somente seja para suas formulações, ok? Ele tem quase 100 ml. Por quê? Quando nós falamos que nós vamos fazer uma formulação, ele tem que ter, por exemplo, se eu quero fazer a 1%, ele vai ter que ter 25 gotas do óleo essencial. Então, eu não posso colocar 100 ml, se você quer 100 ml de uma formulação. Você vai colocar um pouquinho menos, você vai colocar 99% dele vai ser o óleo vegetal. Então, aqui ele está com quase isso, né? Você pode ver. Eu vou colocar, por exemplo, eu quero acrescentar um óleo de copaíba. Então, por exemplo, se ele tem 98, por exemplo, por cento dele vai ser óleo de linhaça, eu quero colocar o óleo de copaíba 1%, que ele vai agir tanto como conservante, mas para manchas da pele, etc. (25 gotas formam 1 ml. Então, nós já temos o conservante natural, que é a copaíba. Eu falei que eu utilizo em todas as minhas fórmulas, como potencializador de todos os efeitos que eu quero ter. Mesmo se eu colocasse somente esses dois óleos vegetais, no caso, a óleo resina de copaíba, mas já saiu um grande efeito. Mas eu quero fazer uma formulação aromaterapêutica e precisa dos óleos essenciais, que são os princípios ativos. Quais que eu escolhi? Eu escolhi o alecrim. Como nós sabemos que o alecrim ele é bastante forte, então nós colocamos sempre menos concentração desses mais fortes, e eu vou utilizar a lavanda francesa, que geralmente ela é mais suave. Então, na minha formulação, no total a 1%, eu tenho que colocar 25 gotas. Então, o que eu vou fazer? Eu decidi colocar, por exemplo, 5 gotas, por exemplo, do alecrim, e as outras 20 gotas eu quero colocar da lavanda de altitude, que é a lavanda francesa, ok? Foram 5 gotinhas. Não tenha pressa, sempre fecha muito bem o seu vidrinho para a próxima formulação que você for utilizar. Eu quero que ele dure bastante. Agora vamos pegar o óleo essencial de lavanda. Coloquei 20 gotinhas. Eu tenho aqui os ingredientes necessários para a nossa formulação. Vamos pegar aqui a haste de vidro. Como o óleo essencial e o vegetal, eles conversam entre si, a diluição dele é muito rápida. O aroma já está uma delícia aqui. Isso aqui é o suficiente para que você tenha o seu sérum. Eu vou colocar agora, através desse funil, tem
Tem vários funis que você pode encontrar. Esse aqui é próprio para perfumaria, ele é bem estreitinho. Então, quando você for colocar, por exemplo, nesse vidrinho de 20 ml, ele vai ser o suficiente. Por exemplo, aqueles tem uns que tem essa parte muito larga e já não é bacana. É melhor que você utilize um funil próprio para perfumaria. Nessa solução, então, agora nós temos 100 ml dessa solução que você vai utilizar. Vai demorar bastante, porque vai demorar pelo menos 1 a 2 anos para você utilizar toda essa formulação. Mas você pode dar de presente para as pessoas mais queridas, né? Não só mulheres como homens. Nossos homens também ultimamente têm se cuidado muito mais, eu fico muito feliz com isso. Lembrando que o alecrim, quais os efeitos que eu quero do alecrim? O alecrim foi utilizado pela rainha da Hungria, foi considerado um dos óleos essenciais mais importantes para você colocar na sua pele. Ela rejuvenesceu bastante, ficou muito famosa, inclusive a água da Hungria, que é utilizado o alecrim. Então eu quero rejuvenescimento nessa formulação, que tanto o óleo essencial da lavanda de altitude, que é a francesa, como o alecrim, eles são ótimos para isso. Ele demora um pouquinho. E nós vamos passar logo agora pro de 20 ml. Às vezes, se você coloca ele direto aqui, ele demora para descer. Então, você levanta um pouquinho assim que ele desce. Eu estou colocando agora no vidro definitivo. Esse vidro tem 20 ml, como eu já falei. E quantas gotas você vai utilizar na pele? Depende da sua pele. Sua pele está necessitando de muito tratamento, ela não está hidratada, você não cuida dela muito bem faz tempo, você vai precisar de mais gotinhas. Eu utilizo uma média de 6 gotinhas, às vezes é o suficiente. Então eu trato minha pele todos os dias, 2 vezes ao dia, quando acordo e na hora antes de dormir. Todos os dias eu lavo um sabão próprio para minha pele, sabão integral, ou um sabonete com uma formulação especial, e depois sempre faço uma hidratação. Então minha pele é hidratada. Agora, formulações, como eu já falei, como essa que são basicamente só feitas de óleos em geral, não é bom para você utilizar para peles acneicas. Quando a pele é muito oleosa ou peles, no caso, acneicas, é interessante fazer formulações em gel ou em creme. Eu prefiro em gel, que o gel ele vai ser um carreador excelente para esses tipos de pele, sem deixar a pele oleosa demais. Então eu quero que o óleo essencial ele penetre, por exemplo, na pele, como um bom carreador, e ele vai entrar através do gel, no caso, ou o creme. Aqui no caso, vai ser através deste óleo. Falta só mais um pouquinho. Quando você está colocando, por exemplo, num conta-gotas, você precisa, não é para colocar até em cima, porque tem o volume que você vai colocar dessa pipeta que ele tem por dentro de vidro. Então você coloca onde tem essa curvinha mais ou menos o suficiente. Agora, se você quiser ter a paciência de saber quantas gotinhas certinho você vai contar, por exemplo, a proporção que é, 1 ml, por exemplo, são 25 gotas, 20 ml, quantas gotas são? Quem pode me responder? Isso vale para qualquer formulação que você for fazer. Sempre lembrando, temos que ter consciência de quais os efeitos que você quer ter em cada formulação. Já cheguei onde eu queria, depois mais para frente eu coloco o restante. E vamos agora fechar. Ele tá
for um pouquinho a mais, vai ficar cheio demais. Usa o teu conta-gotas e coloca ali de volta se for um pouquinho a mais. Agora vamos fechar. Você fecha muito bem e agora ele tem um lacre, ele vem junto. Fecha, aperta bem e você já tem o seu cero facial. E o que nós vamos fazer agora? Coloque o rótulo. O rótulo você pode fazer à mão. Sérum facial. E no outro você vai colocar o que você colocou na formulação. Eu coloquei, então o que foi nessa fórmula? Foi colocado o óleo de linhaça, eu coloquei também o de copaíba. Você não precisa colocar a proporção, porque essa sua receita você já escreveu no seu caderno. E quais os óleos essenciais que você colocou? Colocar sempre quantos ml existe aqui, 20 ml, a data de fabricação e validade. Então você já tem o seu sérum facial. Então agora nós já fizemos uma formulação que é o sérum para o rosto, agora nós vamos fazer uma outra formulação. O sabonete de glicerina vegetal. Vocês vão poder utilizar esse sabonete de diversas formas, utilizar várias matérias-primas para você colocar como corantes naturais, além dos óleos essenciais. Eu gosto de fazer o sabonete de glicerina, tem dois tipos, o de origem animal e o de origem vegetal. Eu gosto de utilizar a glicerina de origem vegetal porque eu não concordo com a de origem animal e você sente o cheiro na pele quando você passa. É muito mais fácil o derretimento daquela de origem animal. Lembrando que quando você faz uma formulação que seja aromaterapêutica, como eu já falei no início da aula, nós precisamos utilizar carreadores que sejam adequados. Então eu utilizo tudo de origem vegetal. Então nós vamos utilizar agora a glicerina, eu já piquei, de origem vegetal. Aqui nós podemos escolher, faça a sua formulação por escrito, tá? Você pode utilizar canela, cravo de pouca quantidade, cacau, por exemplo, esse cacau alcalino, não vai usar esse chocolate em pó comum de cozinha, é o cacau alcalino. Você pode usar flores, por exemplo, aqui nós temos jasmim, camomila, você pode colocar lavanda, dependendo da forma que você vai fazer, ela tem que ter coerência, ok? Então você pode utilizar argilas, aqui temos argila verde, temos argila branca. Você pode colocar folhas desidratadas, eu desidrato elas no sol naturalmente, eu não concordo de outra forma. Eu gosto de utilizar que sejam orgânicas também, né? Mas assim, às vezes, inclusive, a durabilidade do sabonete vai depender daquilo que você vai utilizar na sua formulação, ok? Você pode utilizar, por exemplo, óleos vegetais diversos, os óleos essenciais você pode utilizar, só que você vai precisar saber o que você vai, qual a formulação e qual a finalidade você vai querer fazer. Então, eu já deixei o fogão aquecendo aqui, né, para fazer um banho-maria. Nós vamos fazer assim, pesar primeiro, aqui é uma balança de precisão. Nós vamos pesar o quanto nós vamos colocar para derretimento. Aqui é um becker, no caso maior, eu não utilizo esse de vidro, porque quando nós vamos colocar quente, eu já quebrei muitos beckers daquele de vidro e muitas hastes também. Então esse aqui, no caso, é um de plástico. Você sempre lava, você sempre tem que ter os materiais de apoio, que é sempre lavar bem, higienizar tudo com álcool antes de você fazer suas formulações. Aliás, o ambiente onde você vai fazer as formulações também tem que estar bem higienizado, ok? Nós vamos usar na balança de precisão. Eu vou colocar aqui na minha formulação 100 gramas para fazer um sabonete. Eu prefiro fazer de pouca quantidade, de repente você quer fazer
um de cada tipo. Não sei qual que é a sua finalidade, se é para você fazer apenas para você, para dar de presente. Vou colocar aqui no banho-maria. Ele vai ficar aqui no banho-maria enquanto eu vou falando para vocês sobre formas. Formas, existem vários tipos de formas. Existem as mais baratas que são de acetato, elas têm pouca durabilidade. Eu não tenho nenhuma aqui porque eu não utilizo ela há muito tempo. Mais de 20 anos atrás eu tinha uma linha de produtos, né, artesanais, e não eram 100% naturais como agora. Eu não tinha ainda a ideia de diferença, por exemplo, das glicerinas, qual que é a diferença de uma glicerina vegetal para uma de um animal. Eu ainda não sabia exatamente como escolher os melhores óleos essenciais, eu ainda fazia uma bagunça. Então, eu vou mostrar, por exemplo, umas formas antigas que eu tenho. Por exemplo, essas são de vinil, são caras, não sei se você ainda vai conseguir achar esse tipo, mas se você comprar, você quer fazer, por exemplo, trabalhar com isso daí é para sempre, você nunca mais vai estragar. Eu tenho essa forma que acho que tem mais de 20 anos e ela está aqui intacta. Tem aquelas também que são excelentes, mais fáceis de você encontrar, as de silicone. São excelentes também, elas têm grande durabilidade, tem vários formatos, elas têm um valor um pouquinho mais caro do que a de acetato, mas acetato, se você for muito cuidadoso, você vai utilizar no máximo 5 vezes. Isso se você tiver muito cuidado e for uma forma boa. Geralmente elas são transparentes e tem várias cavidades, você vai fazer, por exemplo, 6 até 10 sabonetes, por exemplo, até 4 de uma vez só. Hoje eu vou fazer, nessa aqui é uma forma que eu gosto, muito velhinha, né? Mas ela faz um sabonete, tem essa cavidade aqui, esse monte de bolinhas que vocês vão ver, depois eu vou mostrar finalizado para vocês entenderem. É um sabonete massageador. Então eu vou fazer, enquanto está derretendo aqui, eu vou mostrar as várias formas que a gente pode fazer essa formulação. Primeiro a gente vai sempre derreter a glicerina. Depois de totalmente derretida, que nós vamos colocar os óleos vegetais, apenas vegetais. Se você escolheu, por exemplo, você quer colocar, por exemplo, um açafrão, é só um pouquinho que você vai colocar, você vai mexer, ele não vai ficar exatamente da cor que ele está aqui. Depois que ele misturar, ele vai adquirir uma nova coloração. Então você sempre começa com a quantidade bem pequenininha do que você escolheu. Esse aqui, por exemplo, é espirulina, é um verde muito bonito. Você coloca sempre uma pontinha de uma colher, você coloca ali, mexe e você vê se é a cor que você quer. Depois, por cima que for secar, ele também vai ficar com uma coloração diferente. Então, você tem várias opções que você vai ter. Hoje eu vou escolher fazer com urucum. O urucum fica com um tom assim, meio alaranjado, né, meio avermelhado, fica muito bonito também. Então hoje minha formulação vai ser feita dessa forma. Você escolhe se você quer colocar, por exemplo, um pouquinho de argila, posso colocar um pouquinho, mas é sempre um pouquinho, tá? Na minha formulação. Então você sempre escreve a sua formulação. Eu quero fazer 100 gramas, um sabonete de 100 gramas, então você vai ver, eu quero fazer a 1%, a 0,5%, qual a formulação que você vai fazer e qual a sua finalidade. Então, eu já falei, por exemplo, nas aulas anteriores, quando você vai fazer, por exemplo, sabonetes, a formulação tem sempre que ter uma porcentagem bastante baixa de óleos essenciais. Por quê? Porque eles são produtos de arraste. Você vai passar na sua pele e ele não vai ficar. Você vai enxaguar e ele vai embora. Então, assim, por vários motivos é interessante que você coloque concentrações baixas. Primeiro, ele não vai ficar. Não adianta você ter um sabonete hiper perfumado que você não vai ter esse efeito em você mesmo. Então você pode utilizar, por exemplo, depois de tomar o seu banho, você usa, por exemplo, um creme ou um óleo de banho, que ele vai ficar na sua pele, fixo na sua pele. Aí você pode fazer uma formulação a 1%, 1,5% até 2%. Mas os sabonetes eu faço a uma média de 0,5%, no máximo a 1% de concentração. Isso vocês vão ver na tabela, que eu já passei, né? Qual a concentração melhor para a sua formulação, para a idade da pessoa que vai estar utilizando. Dica, faça para você mesmo e não utilize mais sabonetes comuns, desses que você compra, por exemplo, num mercado, numa farmácia. Comece a utilizar fazendo seus próprios sabonetes. Outra dica que eu acho super importante: dê de presente aquilo que você faz
com amor e carinho, você vai fazer com afeto. E tudo que você faz com carinho e afeto, o efeito ainda é muito maior. Você pode fazer com caixinhas decoradas, no final eu vou ensinar para vocês umas ideias de embalagens. Agora, se você quiser fazer para comercializar, é interessante que você tenha vários tipos de formatos, de sabonetes, de aromas, de cores, com suas propriedades, explicando bem para qual que é a finalidade de cada um. Então, estude bem quais os óleos essenciais vocês vão utilizar. Se você não é só corante, às vezes eles têm propriedades, por exemplo, anti-inflamatórias, como o urucum, por exemplo, um açafrão. Isso vocês tiveram várias aulas que falaram sobre isso, por exemplo, naquela da revisão do ano passado. Então vocês podem também estudar, vocês mesmos pesquisarem para que vai servir a finalidade dessa formulação. Aí você tendo, por exemplo, uma quantidade, você pode fazer na sua cidade, conversa, tem feirinhas, por exemplo, de artesanato, de produtos orgânicos, geralmente tem a parte de artesanato também, como eu também trabalho em feirinhas, como vocês já viram. Aí você pode falar na prefeitura se tem, por exemplo, para vocês terem um cadastro. Aqui em São Paulo, capital, nós temos a Mãos Paulistanas. Antigamente a Sutaco ela também aceitava algumas coisinhas, mas esse tipo de artigo eles não aceitam. Apesar de ser completamente artesanal, Mãos Paulistanas é um programa recente que eles auxiliam nessa parte para que você possa comercializar seu produto. E você pode vender para os seus amigos e assim você ter um complemento de renda. Mas sempre faça boas formulações e que você saiba para que serve, que você possa explicar para que serve, né? Põe uma caixinha bonitinha, põe uma embalagem bacana e assim você vai ter uma linha de produtos. O início pode ser apenas só sabonetes. Eu comecei somente com sabonetes e vendia muito bem. Isso que eu ainda não sabia. Qual que é a diferença da linha A, B e C? O que significa a linha A, B e C? Linha A é as minhas formulações. As minhas formulações não têm absolutamente nada de origem química. E também atende os veganos porque não tem nada de origem animal. Então eu tenho um cuidado muito grande de fazer as minhas formulações para atender vários tipos de público. Então você pode atender aquelas pessoas mais exigentes e aquelas que não ligam também, elas vão já ter esses benefícios, mesmo que no início ela não saiba realmente qual a finalidade. Mas você estudando, você pode explicar para elas quais são as finalidades e elas vão perceber o quanto isso tem feito bem para a sua saúde. A pele, nós já falamos que ela é o maior órgão do nosso corpo. Nós necessitamos cuidar dela com mais carinho. Então, o que você vai fazer? Apesar de ser um produto de arrasto, ele vai ficar com essa quantidade. Um sabonete comum, ele tira o seu manto hidrolipídico, que faz com que você fique com a sua imunidade baixa. E assim, é uma porta para muitas doenças. Então, imagina, todo o seu corpo é coberto de pele. Imagina se você está com uma péssima proteção nessa pele. Então, utilize produtos bem elaborados, feitos com carinho, com a finalidade correta, ok? A linha B, no caso, é uma linha de produtos naturais, é o que você vê nas lojas. Pode ser uma linha de produtos naturais, mas eles têm um conservante químico. Para poder estar ali, ele tem que ter um conservante, então ele deixa de ser 100% natural. E a linha C, que foi quando eu iniciei, eu não sabia, né, dessa diferença, ela tem produtos químicos e produtos naturais juntos na sua formulação. Às vezes o sabor, a base, por exemplo, ela não é natural, ela não é vegetal, ela é de origem animal. Às vezes ela tem, você entendeu? Ele tem muita mistura. Então, às vezes a interação química mesmo entre essas formulações, essas bases utilizadas. Então, temos que ter consciência que linha que você quer fazer e por quê. Então, agora que nós vamos ver como está a glicerina, que ela já derreteu. Ela fica às vezes com uma nata assim por cima e quando você mexe às vezes ela dá uma espumada e nós não queremos isso no nosso sabonete. Então você sempre coloca um pouquinho de álcool. Toma cuidado para não espirrar o álcool em cima de um fogão. Esse aqui já está desligado, tá? Para não ter perigo de acidentes. Se precisar, você coloca, nós queremos que ele fique mais fluido, que ele fique mais líquido. Não sei se dá para vocês verem.
está líquido. E agora nós vamos fazer a nossa misturinha. Eu decidi que eu quero colocar um pouquinho de argila. É só uma pontinha de argila, não é o suficiente. E eu quis colocar uma cor bonita, eu quero que tenha propriedades do urucum, que eu sou apaixonada por urucum. É só um pouquinho, gente, ó, só essa pontinha que eu tô colocando do urucum. Agora você vai misturar bem. A mistura ainda está quente. Ela já mudou a coloração. Ela já está ficando amarelada, meio alaranjada. O urucum tem cor bastante forte, mas também eu quero as propriedades dele. As argilas, nós vamos estudar no próximo semestre. Quanto de bem que faz as argilas. Eu quero a argila branca porque ela é excelente para a pele, deixa a pele mais bonita. Para uma pele alérgica, inclusive, a argila branca é ótima. Para pessoas que têm a pele, inclusive, até um pouco mais oleosa, também ajuda bastante. E eu quero utilizar um pouquinho do pó da semente do urucum. Não vai comprar o coloral, que aquilo é mistura com fubá e com óleo. Não faça isso. Eu quero a semente do urucum, você passa ela para uma peneirinha, ela vai ficar pouca quantidade, mas o pouquinho é o suficiente para ter o suficiente para você fazer suas fórmulas. Conforme você vai misturando, acaba que cria um pouco de espuma. E eu também quero que esfrie um pouquinho, porque eu vou acrescentar óleos vegetais, eu posso acrescentar os óleos essenciais. Eu vou colocar, como sempre eu gosto de colocar a copaíba, mas vocês podem colocar qualquer óleo vegetal para poder fazer um tratamento até melhor na sua pele. Coloquei só 6 gotinhas, porque a própria base ela já tem uma propriedade de conservar bem. Se você não colocar nenhum tipo de produto que estrague com facilidade, como folhas, pétalas, etc., a durabilidade dele vai ser maior. Então, aquelas formulações que as pessoas fazem com chazinhos, elas duram muito pouco. Tudo que você colocar de água em qualquer formulação apodrece muito fácil. Nós não podemos esquecer que nós estamos fazendo formulações sem produtos químicos. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Eu escolhi essa forma aqui de silicone. E agora eu vou colocar o meu óleo essencial. Eu escolhi o óleo de tangerina. Então a proporção que eu quero é bastante baixa, mesmo porque ele tem um aroma bastante forte, né? Não precisa de muito óleo essencial para ter um grande efeito. Coloquei umas gotinhas do óleo essencial, não esquece de fechá-lo bem. Mas a gente tem que ir logo para a formulação que ela já começou a endurecer. Colocar sempre um pouquinho mais de álcool se for necessário e vamos despejar a nossa forma. O ideal é não chegar até a borda, porque ele pode derramar. Você sempre coloca um pouquinho do álcool por cima para poder tirar qualquer tipo de bolha. E deixa secar. Numa superfície plana, para ficar bem retinho, e evita de mexer. Deixa algumas horas assim. Em dias frios ele seca mais rápido, mas deixa. Depois que você desenformar, você precisa retirar as rebarbas e precisa também deixar secar mais um pouco. É bom que você deixe de um dia para o outro secando para que você faça a embalagem, ok? Então, eu vou mostrar daqui a pouco formas de você fazer essa embalagem. Agora nós vamos finalizar o nosso sabonete. Eu tenho vários aqui que eu já fiz. Você pode utilizar formas grandes assim. Eu tenho formas de meio quilo, de 1 quilo, que você pode fatiar conforme a sua necessidade, a necessidade, por exemplo, de uma família toda. Sempre lembrando que você não pode guardar, por exemplo, os sabonetes, a barra de sabão que você for fazer, você não pode guardar nunca no banheiro. Você sempre guarda, por exemplo, num quarto, no armário fechado, e depois você vai utilizando conforme a necessidade, ok?
Então aqui eu tenho vários que eu fiz, por exemplo, esse aqui eu fiz de cacau alcalino, esse aqui eu fiz também com açafrão, esse aqui que eu fiz, acho que eu mostrei no início, ele tá com espirulina, por exemplo, cada um tem um óleo essencial diferente, né? Eu fui utilizando várias formas. Esse, por exemplo, tem as folhinhas, né? Tem algumas ervas também. Lembrando que quando você já coloca um produto assim, mais orgânico, no caso, pétalas, folhas, ou etc. Você pode colocar até um pouquinho de aveia, você pode colocar algumas sementes para se tornar esfoliante, suavemente esfoliante, sempre só um pouquinho, né? A validade dele vai diminuir bastante. Por quê? Porque ele estraga com maior facilidade, né? Então, quando você vai desenformar, eu fiz, por exemplo, alguns com formatos de bichinhos, né? Essas formas eu tenho há muitos anos, né? E você vê que ele pode ficar com essas rebarbas. Então, você pega uma faca que seja lisa, né? Você vai retirar esses excessos, com cuidado para não estragar, tem que deixar lisinho, né? Ele já está com o sabonete, está pronto. Aí o que você vai fazer? Você tem várias formas que você pode fazer para embalar. Quando é um sabonete que seja com formatos assim, o colorido, o ideal é você embalar num filme plástico. Você sempre depois coloca pela frente, fecha atrás e coloca sempre uma etiqueta, mas sempre deixa de um dia para outro para secar. O sabonete, quando ele se torna úmido, no caso, ele pode estragar com maior facilidade. E o filme plástico ele tem uma vantagem, né? Que ele vai proteger da poeira, você pode utilizar depois de algum tempo que você adquiriu. Mas ele tem um problema por ser plástico, né? Então, ele vai acabar poluindo a nossa natureza. Então, eu que me preocupo com esse tipo de consumo consciente, né? Então, você sempre coloca na frente, você estica bem, você fecha atrás, ele próprio mesmo ele já sela. Aí você tem a parte aqui de cima e de baixo, você vira ele, estica bem, não estica demais que ele arrebenta. E você já tem uma embalagem para o seu sabonetinho. Vai agradar bastante as crianças. Fechou ele aqui, você vai colocar a etiqueta. Pode ser que alguma loja você ainda adquira essas etiquetas, já está escrito sabonete glicerinado artesanal, sabonete de glicerina ou então artesanal. Você pode colocar esses e ele já fecha essa parte. Mas nunca esqueça de colocar uma etiqueta pode ser escrito, por exemplo, a caneta, eu faço no computador, você coloca a etiqueta do que você utilizou. Por exemplo, esse aqui eu utilizei açafrão em pó, coloquei um pouquinho mais para ele ficar com uma cor um pouquinho mais forte, né? Esse aqui eu coloquei de uva, no caso, né? Você tem aqueles pozinhos de uva, você compra em lojas de produtos naturais, você encontra todos esses produtos naturais que você possa experimentar e adquirir cor. Não ficou lilás como eu pensava, mas ficou meio acinzentado, ficou interessante o contraste. Mas eu coloquei aromas diferentes, né? Então eu coloquei um petit grain, por exemplo, né? Um cítrico, né? Que as crianças adoram aromas cítricos também. Então, por exemplo, você pode colocar uma laranja, uma tangerina ou qualquer outro que você aprendeu que as crianças possam gostar mais, e você coloca aqui depois da etiqueta daquilo que você foi utilizar. Todos os ingredientes que você utilizou, você tem que mencionar. Coloca a validade, no caso desse eu coloquei, por exemplo, corantes naturais, ele pode durar um pouquinho mais, eu gosto de colocar no máximo 1 ano, depois da validade, embora ele esteja bem fechado. Tem uma outra forma que você pode também embalar, que é o que eu gosto mais, eu gosto de utilizar papéis, no caso aqui o papel de seda, você pode usar papel de seda branco, fica interessante para aquelas formulações que você vai fazer com ervas, no caso, né, com elementos mais da fitoterapia. Aí você sempre coloca ele viradinho para baixo, você vai embalar. Eu gosto de fazer sempre uma dobrinha que protege um pouquinho mais. Você coloca, por exemplo, um durex,
Faz sempre uma embalagem bonita, que você pode decorar ou não. Eu trouxe alguns elementos para decoração. A minha linha, ela era mais assim no artesanal, não era tão ligada assim a tratamento de aromaterapia. Então é bacana você, se você for comercializar ou dar de presente, você fazer uma decoração com flores secas, por exemplo, folhinhas secas, fica muito bonito. Aí você coloca um pouquinho de durex para poder segurar até que você coloque a sua etiqueta. Coloca sempre a etiqueta do que você está colocando. Primeiro pode ser essa aqui na frente, por exemplo, fica bonitinho. E você coloca atrás da formulação do que você colocou. Esse aqui eu coloquei espirulina em pó, por exemplo, um óleo essencial de alecrim. É um sabonete massageador, fica gostoso, fica um aroma muito, muito gostoso. E você já tem um presente bacana. Aí eu gosto muito de utilizar alguns elementos para decoração, né? Eu já não faço isso faz um tempo, não estou com muito tempo para fazer, mas eu gosto de decoração. Tem folhinhas secas que você pode você mesmo fazer, né? Tem umas que você pode até tingir, desidratar, florzinhas. A palha da costa, eu gosto muito de palha da costa para você, de repente, colocar em volta, fazer um lacinho. Fica bacana você colocar em caixinhas, por exemplo, e colocar seus sabonetes, uma linha de sabonetes, ou então 2, 3 iguais. Tem flores que são secas, você pode colar com uma cola quente que você coloca aqui na frente, fica muito bonitinho. Eu já fiz bastante assim. Conchas, às vezes você não esquece de lavar bem as conchas para elas não ficar com cheiro ruim. Você pode colocar conchinha, você pode fazer uns arranjinhos assim. No começo eu fazia dessa forma, eu sempre vendi bastante. Então, tem várias formas de você fazer a sua embalagem e você vai ter um produto de boa qualidade sem colocar mais produtos químicos na sua pele, nem da sua família, nem daqueles que você for presentear. Você está fazendo um produto bacana, é um excelente presente que você vai saber que a pessoa vai utilizar e ela vai se sentir bem, vai ter resultados incríveis e você vai passar a saber o que você está passando na sua pele. Daqui a pouco eu vou ensinar agora como você lavar o rosto e utilizar o sérum. E agora que nós terminamos de fazer 2 fórmulas hoje, são suficientes para você cuidar, por exemplo, da pele do seu rosto. Você primeiro sempre lava o rosto, o certo 2 vezes por dia, de manhã quando você acorda e antes de dormir. Utilizando agora um sabonete que seja com uma glicerina de boa qualidade, óleo essencial adequado, uma formulação bem feitinha, você vai ter uma pele do rosto sempre bem tratada e bonita. Então você sempre molha o rosto primeiro, você vai fazer espuma com as mãos, nunca passa diretamente no rosto. Essa espuma que você vai fazendo, você vai aplicar no rosto, testa, você vai passar no pescoço, você vai enxágua bem, nunca esfregue a toalha no rosto, você sempre vai pressionar a toalha no seu rosto e jamais esfregar. O que tem que lavar o seu rosto é o seu sabonete ou o seu sabão facial, no caso é o sabonete. E agora eu vou ensinar como utilizar esse sérum. Esse sérum, ele é um hidratante. Ele é nutritivo também pelas propriedades, por exemplo, dos óleos que você vai utilizar. No caso, ele é hidratante e nutritivo. E eu quero hidratar a minha pele e deixá-la com viço, eu quero que minha pele fique protegida, eu quero que minha pele fique bonita, rejuvenescida e outras propriedades. O que eu vou fazer? Vou tirar meu óculos, porque com óculos já não dá. Eu vou colocar umas gotinhas na palma da mão, depois que eu lavei meu rosto. Faça isso também 2 vezes por dia após lavar o rosto. Toda vez que você lavar o rosto, você precisa hidratar a sua pele, tomar banho também. Eu vou colocar umas gotinhas. Vou colocar 6 gotinhas. Para mim, costuma ser mais do que suficiente. Você coloca na palma da sua mão, fecha bem para não ter perigo de... E você vai passar. Eu coloco um pouquinho na parte da testa, do nariz e do queixo, na parte aqui da face. O cheiro tá uma delícia. No pescoço. E você vai passar, você vai espalhar esse sérum no rosto. Os movimentos da testa são de cima para baixo, daqui sempre de baixo para cima, daqui sempre dessa forma,
Quando você vai passar nessa parte aqui onde tem o nariz vai para a face, é sempre daqui para cá nesse movimento. De baixo para cima nessa área próxima da boca. E esse pouquinho vai tudo para o pescoço. Eu quero sempre de baixo para cima. A hidratação e nutrição tem que ser feita, mas os movimentos certos evite que a sua pele envelheça. Com o tempo ela vai caindo, né? Então você sempre tem que fazer esse movimento de baixo para cima. Massageie bem. Massageie bem. Na parte dos olhos é sempre com esse dedo anelar, porque o dedo anelar ele é o mais leve que nós temos, mas sempre muito delicado. Os olhos são uma parte muito delicada da nossa pele. Sempre de baixo para cima. Minha pele já é bastante hidratada, porque eu hidrato ela todos os dias. Ela fica um pouco hidratada, talvez demais, mas é o suficiente, de 5 a 6 gotas para mim é o suficiente para poder fazer esse tratamento no meu rosto, 2 vezes por dia. Ela vai me dar a proteção que eu necessito o dia todo e antes de dormir eu vou fazer de novo. Quando você vai dormir, inclusive, a sua pele fica sendo tratada enquanto você dorme. Isso é muito bom. Não se esqueça aqui de, se por acaso passou um tempo você percebeu que o odor do seu produto ele está rançoso, qualquer óleo ele pode rançar com o tempo. Sempre guarda num lugar fechado, longe da luz, do sol, e você já coloca em vidro âmbar, que já é uma grande proteção, mas você vai colocar num lugar assim, ele vai evitar rançar. Mas se rançar ou fica turvo, você tem que descartar o seu produto, que ele já está impróprio para o seu consumo. Eu espero que vocês tenham gostado desse aulão, foi uma super aula, que nós aprendemos agora a base de fazer todas as formulações, que é escrevendo, é estudando, é fazendo uma formulação equilibrada e bem feita, onde você já pode começar a fazer sua pequena linha de produtos que você pode usar para você, para sua família, para comerciar. Você pode trabalhar com essa parte, começando com sabonetes mesmo de glicerina. Você pode já fazer seu tratamento, por exemplo, no seu rosto a partir de hoje. Desde que você tenha a base para fazer esses produtos. E eu tenho certeza que você vai ficar com a pele muito melhor, todos os dias um pouquinho melhor. Não vai esperar milagres, é todo dia que você tem que fazer, todos os dias você tem que lavar seu rosto, todo dia você tem que hidratar sua pele. Assim você vai ter uma pele maravilhosa, não importa a sua idade. Quem não conhece a minha idade, eu tenho um pouquinho mais de idade que a maioria pensa que eu tenho. Mas eu acredito que tudo faz parte de todos os nossos hábitos, uma boa alimentação, exercícios físicos, nem que seja pelo menos uma caminhada, e o que você coloca na sua pele. A saúde depende disso. Agradeço a todos vocês, esperando que vocês aproveitem agora as suas férias, respondam as questões com carinho, isso é excelente para a fixação das aulas, já que nós não temos, depois de cada aula, a fixação de matérias vai ser somente semestral. Então tem esse trabalho para ser feito e somente depois no final do ano teremos outro trabalho, o TCC. E dia 6 de agosto estamos de volta com a nossa próxima aula.